Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Se é a primeira vez que você está por aqui, eu sou a Caroline Janeiro, sou psicóloga, sou mãe e por aqui eu falo muito a respeito de desenvolvimento infantil com foco especialmente na primeira infância. Eu falo também sobre dia a dia, dicas de atividades, brincadeiras, estimulação e como tornar a vida com as crianças mais tranquila, a convivência com elas mais pacífica. E eu resolvi fazer esse vídeo de hoje porque eu fiz um post recentemente lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda no Insta, vou deixar aqui pra vocês. Por lá a gente conversa muito também e eu ainda divido um pouquinho mais do meu dia a dia com vocês, então me acompanhem por lá também. E nesse post que eu fiz, recentemente, eu recebi muitos comentários, dúvidas, rendeu muito pano pra manga, muita conversa, e por isso que eu resolvi trazer esse tema pra cá. Eu achei que valia a pena a gente conversar mais, falar um pouco mais a respeito desse assunto com vocês, porque eu percebi que apesar de ser algo que é esperado, o comportamento aí dos bebês que é esperado, para muitas mães isso gera muita agonia, muito incômodo e realmente acaba se tornando um problema às vezes, que é a famosa rádio TT. Se você não é familiarizada ainda com esse termo e você tem um bebê, se você amamenta, se você vai ter um bebê, provavelmente você ainda vai conhecer esse termo na prática. Claro, nada é 100% garantido, os bebês, as crianças não são iguais umas às outras, mas esse é um comportamento muito comum e muito característico dos bebês em alguns momentos ali no decorrer dessa história de amamentação. Pode acontecer em algumas épocas mais, em outras menos. E o que seria então essa rádio TT, Por que ela acontece e o que fazer se isso de alguma forma te gera algum incômodo, alguma agonia ali em alguns momentos, ou se isso sempre te incomoda. Basicamente, rádio TT é o bebê que é amamentado e enquanto ele mama em um lado, em um peito, ele fica ali sintonizando o radinho, Ou seja, mexendo ali no outro lado, no outro peito da mãe. Primeiro eu preciso te contar por que os bebês fazem isso, porque quando a gente sabe, de onde vem isso, que não é só pra ficar ali testando a gente, pra ficar incomodando a gente, que não é essa a motivação, não é essa a razão e nem é uma mania infundada ali, um mau hábito criado, pelo bebê. Quando a gente sabe de onde vem isso, porque acontece, talvez pode ficar um pouquinho melhor pra gente pra lidar com isso. E isso pra criança, pro bebê, na verdade, é uma troca afetiva, É um contato, todo o contato ali com a gente, pele a pele, toda a proximidade com o nosso corpo é pra criança uma regulação sensorial, uma troca afetiva, um relaxamento mesmo, e é justamente como se ela estivesse retribuindo com a mãozinha ali no nosso peito, como se ela estivesse retribuindo esse vínculo, essa sensação toda ali de afeto que ela sente enquanto ela mama no peito. E é por isso também que alguns bebês, enquanto mamam ali, ficam mexendo no cabelo, na orelha da mãe, no nariz, no rosto, e alguns no outro peito mesmo. Então é legal a gente lembrar disso, que quando o bebê tá fazendo isso, tá tocando a gente, tá mexendo ali em algumas partes do nosso corpo enquanto ele mama, ou até mesmo no outro peito, ele tá inundado por essa experiência afetiva, por essa sensação, de vínculo, de amor, de carinho. Então, mesmo que seja muito incômodo, em alguns momentos a gente já vai falar mais sobre isso, a gente precisa sempre pensar em como conduzir isso, porque o bebê não tá fazendo isso por mal ou para nos irritar, justamente pelo contrário, ele tá ali retribuindo mesmo, fazendo essa troca de carinho com a gente. Então é legal que a gente pense em maneiras respeitosas, e conscientes de conduzir isso, se isso de alguma forma causa algum incômodo pra gente. Então, o que fazer, Como conduzir se isso de alguma forma tem se tornado um problema, e tem atrapalhado ali esse momento da amamentação, tem feito com que esse momento não se torne tão prazeroso assim por conta dessa necessidade do bebê. E o fato é que para algumas mulheres isso simplesmente não é um problema mesmo, não é incômodo. Como eu disse, quando eu comentei lá no meu Instagram, eu conversei com muitas mulheres, com muitas mães, algumas me disseram que até gostavam desse momento, conseguiam curtir ali junto, essa troca afetiva. Mas é verdade também que para algumas mulheres e em alguns momentos ali do mês, a gente tem mesmo essas alterações hormonais durante o mês que podem fazer com que em alguns dias o nosso mamilo fique mais sensível, E aí o bebê pegando ali, mexendo, pode ser realmente bem dolorido e bem incômodo também. E alguns outros fatores também podem influenciar e deixar essa região ou esse toque, esse contato ali algo bastante incômodo. Por estar numa exaustão, ou de repente um cansaço a mais,
uma sobrecarga mental, um estresse, né, as nossas emoções alteradas, isso também pode interferir e levar assim a gente a tolerar menos esse tipo de contato com o bebê. Mas então vamos lá na prática, como a gente pode conduzir isso de uma maneira mais respeitosa com o nosso bebezinho quando isso nos incomoda. A primeira coisa que a gente pode tentar fazer é redirecionar a mãozinha do bebê. Então todas as vezes que ele for colocar a mãozinha no nosso outro peito, a gente pega delicadamente a mão do bebê, dá um beijinho na mãozinha, coloca no nosso cabelo, né, no nosso rosto e vai redirecionando ali aos poucos. Todas as vezes que o bebê for para colocar a mãozinha ali, a gente vai mudando, né, o foco desse bebê e aos poucos ele vai entendendo, né, e é um processo mesmo, não vai ser nada instantâneo, nada tão mágico assim, porque de fato é algo que o bebê gosta muito de fazer. Para ele é uma troca ali de afeto, uma troca de vínculo que ele já está habituado provavelmente, né, então para ele mudar isso aí, talvez seja um processo que envolva bastante repetição, bastante paciência e bastante carinho ali no lidar com ele. Outra sugestão que também pode ajudar é como o bebê também faz isso para relaxar, né, para conseguir ali adormecer, né, se sentir seguro, a gente também pode colocar ali no local, né, em cima do nosso peito, onde ele colocaria a mãozinha, a gente pode oferecer um bichinho, uma naninha, algum brinquedinho que ele goste, né, de ficar mexendo. É legal que sejam objetos ou bichinhos que tenham detalhes que o bebê possa mexer, né, fitinhas, bolinhas, argolas, né, coisas que ele goste. Então é importante isso, você separar coisas que ele realmente goste, que tenha uma ligação afetiva ali. Por isso, talvez uma naninha ou um bichinho ali que ele já goste bastante, né, que ele já fique junto, talvez isso possa funcionar para redirecionar esse momento aí de relaxamento, de ficar mexendo com a mãozinha, com o dedinho, ao invés de ficar mexendo no peito, ele mexe no bichinho ou na naninha ou no brinquedinho. E eu sei que às vezes, né, na tentativa ali de redirecionar a mãozinha do bebê, mesmo que a gente vá delicadamente, com muito carinho, né, com muito respeito, o bebê pode ficar irritado porque ele tá tentando colocar a mãozinha e a gente fica redirecionando, fica tirando a mãozinha dele, fica tentando mudar de lugar. E isso pode sim deixar o bebê irritado em alguns momentos, porque é algo que é gostoso, que é importante para ele, como eu disse, significa uma troca afetiva ali, um momento de relaxamento importante para o bebê. Então é difícil mesmo que ele vá percebendo que ele pode redirecionar isso para outro foco, né? É um processo mesmo, e a gente lembrar que o bebê não está fazendo isso por mal ou para testar os nossos limites ali, para testar a nossa paciência ou para teimar, não é nada disso. E é por isso que também outra estratégia que talvez possa ajudar nesses momentos é a gente tentar se distrair um pouquinho, sabe? Tentar ver alguma coisa no celular, ver alguma coisa na televisão, um livro talvez, algo que a gente possa redirecionar o nosso foco, né? Pra gente não prestar tanta atenção no bebê mexendo ali, sintonizando o radinho, quando a gente já tentou, fez várias tentativas ali de redirecionar e não deu certo. O bebê acabou se irritando demais ali e a gente teve que ceder. E não tem problema, tá, pessoal? Não tem problema se você tá ali tentando redirecionar a mãozinha, se o bebê se irritou, você resolveu ceder, não tem problema nenhum, não significa que você colocou tudo a perder, que aí agora o bebê nunca mais vai deixar esse hábito de lado, não é nada disso. Isso é realmente um processo que vai acontecer gradualmente, vai acontecer aos poucos, e aos poucos o bebê vai percebendo e vai entendendo que é algo que ele pode redirecionar sim para outro foco. Mas, de novo, eu reforço muito isso porque depende de muita paciência, carinho e repetição. Foco sempre no que a gente está construindo, né, com o nosso bebê, com a nossa criança. É uma relação que a gente precisa investir. Não existem soluções mágicas, milagrosas, é uma troca, é uma construção diária, é um processo ali. E eu não posso terminar esse vídeo, pessoal, sem dizer que é muito importante a gente olhar também para as nossas emoções, né, como que a gente está, para o nosso autocuidado, porque isso interfere muito também na nossa relação com a criança e também no processo ali da amamentação, na história da amamentação, né? Inclusive nesses momentos de altos e baixos, a gente pode olhar que nossas emoções provavelmente vão falar alguma coisa a respeito disso, né? De como a gente se sente ali com as ações da criança, porque algumas mulheres, elas não sentem o incômodo só nesse momento, né, que o bebê tá mexendo ali, né, tá fazendo a rádio TT que a gente tá falando aqui nesse vídeo, mas elas sentem incômodo na amamentação como um todo, ali no ato da amamentação como um todo mesmo, e não é pela dor, né, não é a dor física, não é porque o peito tá machucado, não é porque a pega tá errada, não é nada disso, é em relação ao ato de amamentar mesmo, né, e isso é uma condição chamada perturbação na amamentação. Eu quero fazer um vídeo em breve, nos próximos dias, eu já vou fazer esse vídeo, já vou colocar aqui pra gente conversar também, porque muito pouco se fala sobre isso.
e esse é um assunto muito importante. Grande parte ali das causas que desencadeiam um quadro de perturbação na amamentação estão relacionados a questões emocionais, mentais, né? A sobrecarga mental mesmo ali, a exaustão, o cansaço, intercorrências no ambiente, no entorno dessa mulher, dessa mãe. Então é muito importante que a gente olhe também para as nossas emoções nesses momentos assim de maior incômodo, de maior exaustão, porque algumas vezes, né, o alvo não é a amamentação em si, não é a rádio TT, não é a criança, e sim o entorno, né? O ambiente, as nossas emoções, às vezes o nosso potinho, né, que tá muito pouco cheio, muito pouco abastecido ali de autocuidado mesmo e de cuidado de fato, né, de rede de apoio de fato. Então a gente ainda vai falar sobre isso por aqui também, tá bom? Me conta aqui o que você achou, como que é esse momento aí de amamentação, se rola a rádio TT também. Se você tiver outra sugestão também de como conduzir esse momento de uma maneira respeitosa e com amor com o bebê, com a criança, deixa aqui também, vamos trocar informação porque isso pode ser muito útil para outras mães, para outras famílias. Deixa um like também se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com outras mães, se inscrevam no canal porque a gente ainda vai continuar conversando não só sobre isso, não só sobre amamentação, mas sobre muitos outros conteúdos que eu tô preparando para vocês, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo!